Basília, é com você então. Oi, tudo bem, Elisa, Carol? Pois é, hoje a gente está aqui nesta manhã na CNN Brasil, exclusivamente com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge de Oliveira. Há muito tempo o senhor não dá entrevistas para ninguém, então eu agradeço me receber aqui no seu gabinete. A pauta de momento é a prisão aí da ativista Sarah Winter, ela que representa esse grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Há informações de momento da Polícia Federal de que ela foi presa e um dos motivos tem a ver aí com as agressões a ministros da Suprema Corte. Como que o senhor tem acompanhado esse momento de acirramento aqui em Brasília, com manifestantes indo às ruas, ateando até mesmo fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Basília, bom dia a todos que nos assistem pela CNN. Tomei conhecimento há pouco aqui pela própria CNN da prisão da Sarah Winter, né, uma pessoa apoiadora do governo do presidente Bolsonaro. Não tenho como me manifestar sobre os fundamentos dessa prisão. A autoridade que determinou possivelmente deve ter as suas motivações e, obviamente, que com qualquer regime democrático cabe a defesa e os instrumentos legais para se contrapor a essa questão. Ontem o senhor foi às redes sociais e fez uma publicação em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, que está sendo aí o alvo dessas manifestações mais violentas, né, que quase se repetiram no domingo, mas que não foi possível porque o governador aqui de Brasília fechou a esplanada dos ministérios. Por que o senhor tomou essa postura de solidariedade aos ministros da Suprema Corte? Isso pode ser interpretado como uma trégua do governo Bolsonaro com a Suprema Corte, uma trégua entre poderes, já que a gente vem há tanto tempo falando desse conflito entre os poderes aqui instituídos? Não foi uma solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, isoladamente. Particularmente, eu me manifestei, né, na minha conta pessoal, tratando da democracia do país. Na verdade, todos os poderes têm que ser respeitados igualmente. Então, a mesma manifestação que eu fiz em relação a um ato específico contra a Suprema Corte, eu gostaria que os demais poderes também fizessem em relação ao Poder Executivo. Há pouco tempo nós tivemos aqui na rampa do Palácio do Planalto um ativista, uma pessoa que deliberadamente jogou um balde de tinta, causando dano ao patrimônio público também. Isso também é uma afronta ao poder, né? Isso extrapola a manifestação legítima que seja contrário às ações do governo. O presidente eleito legitimamente por 57 milhões de brasileiros, respeitando a democracia, respeitando a nossa legislação eleitoral, um presidente que disputou 9 eleições, seguindo fielmente as regras estabelecidas, vem para fazer a sua gestão no governo e nós também estamos sendo hostilizados, nós também estamos sendo questionados todos os dias nas nossas ações. Nós temos aqui, em diversos momentos, ações do presidente serem questionadas tanto pelo Parlamento quanto pela Suprema Corte. Recentemente tivemos a questão do delegado Alexandre Ramagem, um profissional altamente qualificado, que ao ser nomeado pelo presidente para assumir a direção-geral da Polícia Federal, teve uma determinação de um ministro da Suprema Corte que impediu a sua posse. O presidente, ainda assim, acolheu a decisão judicial, tornou sem efeito a nomeação, respeitando o poder constituído do Supremo Tribunal Federal, e o delegado Ramagem voltou para a condução da Agência Brasileira de Inteligência, pela sua qualificação, pela sua postura que vem desenvolvendo ali à frente da gestão do órgão. Agora, isso é natural, é compreensível, o governo recorreu dessa decisão, o governo mantém as posições dele fiéis àquilo que se propõe, e isso é natural na democracia. Então, a minha manifestação de ontem não é em defesa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, é defesa dos poderes da República, da harmonia que nós temos que ter, da independência que nós temos que ter, e assim como nós respeitamos os demais poderes, a gente também espera que os poderes também respeitem o Poder Executivo, respeite o presidente eleito, para que a gente possa governar e proporcionar à população a superar esse momento de dificuldade e realizar aquilo que a população espera. Você acha que tem uma falta de respeito mútuo entre os poderes e isso está desaguando aí nas ruas, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais hostis? Nós não podemos generalizar, né? Nós vamos falar, não é de poderes, mas às vezes há medidas que extrapolam sim. Então, recentemente, nós tivemos aqui o episódio de uma reunião reservada dentro do prédio da Presidência da República, uma reunião de ministros, onde o presidente sim fez cobranças duras e efetivas aos seus ministros. Todos nós somos responsáveis por aquilo que aconteceu e
a filmagem daquela reunião, que tinha que ser apenas um lastro probatório da acusação que fazia o ex-ministro em relação a uma pseudo-interferência do presidente na gestão da Polícia Federal, né? Por liberalidade, por uma decisão monocrática, foi externado todo o conteúdo da reunião. Aquilo foi, de fato, a meu ver, a meu sentir, foi uma afronta ao governo, né? Extrapolou o limite daquele inquérito, né? Que se fosse externado tão somente o objeto do inquérito, ou seja, a fala do presidente relacionada ao ex-ministro Sérgio Moro, ok, estava dentro de um contexto. Mas quando se externou toda aquela reunião, tratando coisas irreservadas de vários ministros aqui, aquilo extrapolou, não tinha nexo algum com o objeto do inquérito e, de fato, o advogado-geral da União tem tomado as providências, a quem cabe tomar as providências, e a gente aqui manifesta, como cidadão até, antes até de como ministro, entendendo que houve, de fato, um excesso. Foi da Suprema Corte? Não, foi de um integrante da Suprema Corte, que a gente respeita, discorda e essa divergência a gente materializa com recursos. E é assim que a gente tem agido. Ainda sobre o conteúdo da reunião, houve também uma fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizendo que os ministros da Suprema Corte são vagabundos, que deveriam ser presos. Isso tem a ver com a opinião do governo ou está totalmente dissociado? Não, a fala do ministro Weintraub, eu acho que ela fala por si só, é uma opinião pessoal dele, né, que encontra eco em muitas pessoas na sociedade, que é o senso comum. Eu sou contrário a essa generalização. A gente não pode generalizar toda a Suprema Corte, todos os 11 ministros supremos. A Corte é plural, ela tem ministros de diferentes formações e tem que ser assim, melhor que seja assim, né? Mas que a gente possa divergir, que a gente possa respeitosamente questionar os seus atos, usando os caminhos legais. Então, o que nós defendemos, o que eu defendo, eu sei que o presidente defende, porque acompanho ele há muitos anos, é seguir a Constituição. A Constituição tem as suas regras, a nossa legislação em vigor no país, que se alinha com a Constituição, tem as suas regras, e a gente segue desse jeito. São com os recursos pertinentes, questionando nos processos. A minha posição, particularmente aqui, é técnica, e eu sei que o presidente também respeita a Constituição, vem respeitando ao longo de todos esses anos. A gente aqui está com Jorge de Oliveira, ele é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e um dos homens da maior confiança, né, do presidente. Você, o senhor, mais do que ministro de governo, é amigo também do presidente há mais de 2 décadas, é um relacionamento muito mais familiar também que foi indo para o ambiente do trabalho. O senhor ajudou a construir esse projeto do governo de Jair Bolsonaro, que já tem aí 1 ano e 6 meses acontecendo. É difícil ser governo, porque ao longo desses meses a gente tem visto alguns dissabores também, como a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era um ícone para o movimento bolsonarista, e também a aproximação do governo com o Centrão, que era uma das bandeiras que ele pregava, o que nunca iria ocorrer. Está tendo uma mudança de postura, de comportamento, de pensamentos por parte do governo? É difícil ser governo? É difícil até, é muito simples de explicar a dificuldade. O presidente foi eleito rompendo uma série histórica de relacionamento que existia, que não cabe aqui entrar no mérito, entre executivo e legislativo. A relação era diferente do que é hoje. Então, nós somos muito cobrados, como você falou, há 1 ano e meio no governo, nós temos que resolver problemas de 30 anos no país. Então, assim, a cobrança é muito dura, é muito efetiva. Tanto as pessoas que votaram no presidente como aquelas que não votaram, o presidente governa para todas, mas a cobrança é muito forte. Em 1 ano e meio de governo, nós temos que resolver todos os problemas dos últimos 30 anos, e não são poucos problemas. Então, o presidente tem sido injustamente cobrado por aqueles que não o apoiam e até recentemente por aqueles que apoiam, por entender que ele tem que ser mais efetivo, mais duro, bater mais de frente, e não é assim. Assim, nós temos que entender, respeitar as instituições. Eu falo isso abertamente, o presidente me conhece há muito tempo, como você falou, eu não sou um militante, respeito quem seja, eu construí com o presidente essa história, eu fui parte dessa história, né? Desde 98, que meu pai já trabalhava com ele, eu tenho um contato mais próximo desde 2003, quando eu fui trabalhar no Congresso Nacional, acompanhei a trajetória do presidente, o presidente sozinho no Congresso Nacional, durante 28 anos como parlamentar, sendo ali dentro hostilizado, principalmente pelos partidos que ele combatia. E, ao longo desse tempo, a população, em alguma medida, foi percebendo isso
E a maior parte da população na última eleição delegou ao presidente uma outorga para que ele possa desempenhar o papel de presidente da República de uma maneira muito clara. Nós não queremos isso que está acontecendo até hoje. Então, nós tivemos 57 milhões de brasileiros que falaram: presidente, cumpra as suas promessas, que nós o legitimamos para isso. E é isso que nós estamos buscando aqui, que nós temos que ser respeitados por isso também. Os poderes têm que respeitar o presidente da República, tem que respeitar o poder executivo também, essa delegação que a nossa sociedade nos deu. Nós aqui não somos nada, nós não somos nenhum ministro supremo, nenhum parlamentar, deputado ou senador, ou quem está no executivo não é nada. O poder é do povo. Nós não temos o poder é delegado do povo para cada um de nós aqui dentro. E o presidente pode ser acusado de muita coisa, Basília, mas uma coisa em particular ele não pode ser acusado, de não estar cumprindo aquilo que ele prometeu. Ele não é em nada diferente daquilo que ele falou na campanha. Tudo que ele sempre se manifestou, a forma como ele sempre se posicionou, ele está agindo como presidente. E isso é muito claro, isso é óbvio. Ainda que algumas pessoas discordem, algumas pessoas têm uma leitura diferente do que deveria ocorrer aqui no governo, mas o presidente está legitimado por 57 milhões de brasileiros. E nós temos que, nesse momento de crise, que nós vivemos uma crise de saúde séria, onde muitas famílias perderam pessoas, a gente torce para que isso passe da maneira mais rápida possível, mas às vezes a gente fica se prendendo em questões menores, né, onde nós temos problemas muito mais sérios para enfrentar juntos. Quando eu falo nós, é o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, e a população. A imprensa tem um papel fundamental de fiscalizar, de cobrar aquilo que não está sendo efetivo, mas também tem um papel fundamental de informar a população, informar com seriedade, dar oportunidade de que a gente possa, como você está fazendo aqui, eu lhe agradeço por isso, de dar publicidade àquilo que efetivamente nós fazemos. E fico muito confortável aqui no governo, tenho gratidão ao presidente, reconheço o esforço que ele faz. As pessoas não têm ideia o quanto o presidente trabalha, o quanto ele se esforça. Ele praticamente não dorme o tempo todo ligado em tudo que está acontecendo. Vejo a angústia dele com o sofrimento das pessoas. E nós aqui, ministro, também não é diferente. Nós também temos nossa dimensão pessoal e a gente procura somar com ele da melhor forma possível. Cada um de nós tem um perfil, cada um de nós tem uma conduta. É importante que seja assim, o governo é plural realmente e a gente procura, somando, buscar o melhor para o país. Mesmo aquele que não nos apoia, confie no governo. Confie que todos nós aqui estamos querendo fazer o melhor, né? E as críticas são bem-vindas, as sugestões são excelentes. A gente tem que construir um país melhor para todos. Ministro, muito obrigada. Eu jogo a bola aqui, então, para as âncoras em São Paulo. A gente está com a Carol Nogueira e também a Elisa Vecchi. O senhor pode acompanhar aí? Sim. Que bom. Mais uma vez, ministro, agradecemos a gentileza da entrevista. Antes dos nossos questionamentos, temos também um chamado aí de Brasília. O Igor Gadelha também tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Igor. Bom dia, ministro. Igor Gadelha, aqui de Brasília. O senhor colocou na sua fala que o ministro Abraham Weintraub fez... Bom dia. O senhor colocou na sua fala que aquela crítica do ministro Abraham Weintraub na reunião foi uma reunião fechada. Só que ontem ele foi ao encontro de alguns manifestantes aqui em Brasília e reiterou críticas aos ministros, né? Só que de forma pública, vendo que estava filmado. Isso, ao mesmo tempo, não coloca o governo numa situação complicada e não reforça as críticas que outros poderes têm feito e a pressão que outros poderes têm feito pela saída do ministro por conta desses embates e dessas críticas? Como é que o senhor avalia isso? Igor, obrigado pela pergunta. Assim, o ministro Abraham, ele tem, a meu ver, total liberdade para se expressar como ele bem desejar e aquilo que ele extrapolar, aquilo que a legislação alcançá-lo, como uma calúnia, uma difamação, se for o caso, ele seja punido por isso. Ele sabe disso, assim como cada um de nós. Agora, recentemente, a gente tem que perceber, Igor, e é importante que faça a reflexão, nós já tivemos membros do Poder Judiciário ou membros do Poder Legislativo fazendo duras críticas ao presidente da República, comparando a nazista, comparando a Hitler e tal, etc. Lógico que nós não queremos isso de lugar nenhum, Igor. Então, assim, o ministro Abraham, ele tem um enfrentamento ideológico forte, ele se manifesta de forma muito veemente nas redes sociais, é reprovado por uns, é elogiado por outros, e a democracia é isso. Então, a democracia só vale por um lado. Acho que a democracia tem que valer para todos, a liberdade de expressão tem que valer para todos. Então, assim, se é natural que determinados ministros ou parlamentares façam críticas pessoais
A, B ou C do governo, por que o ministro não pode fazer uma crítica pessoal àquilo que ele sente? Agora, se ele, como qualquer um, né, usar uma inverdade, fizer uma difamação ou uma injúria que seja qualificada nesse sentido, ele vai responder por isso, como qualquer cidadão brasileiro. Agora, ele não pode ser crucificado, né, por manifestar uma opinião, e aqui eu não estou entrando no mérito dela, ele manifestar uma opinião e só porque é o Álvaro Weintraub vai ter que ser tratado de forma diferenciada. Então, qualquer ato que extrapole deve ser repudiado. Como eu falei, o ato de hostilidade ao Supremo Tribunal Federal foi repudiado por mim, como por muitas pessoas, como repudiei também o ato aqui de tacar tinta no Palácio Planalto. E repudiaria em qualquer situação. Assim, não é isso que eu quero para o meu país. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem agora, ninguém concorda com vandalismo, ninguém concorda com depredação, e muitos desses movimentos pró-democracia, na verdade, são novos black blocs, né, que foram quebrar agências bancárias, quebrar comércios, depredar patrimônio público e privado. Então ninguém quer isso, ninguém pode defender isso, nem para um lado nem para o outro. E é simples assim. Acho que a baliza de todos nós é a Constituição e as leis em vigor no país. O que chama a atenção também é o fato agora, de ser ministro da Educação falando um xingamento, um palavrão, né? Daí que causa estranheza, ministro. E não parece Basílio, também assim, que ele fala essa pelo questão governo? de falar palavrão Não parece também não, que ele Igor, fala desculpa, pelo eu estou com um governo? pouquinho de delay no retorno, mas entendi. Não, cada um de nós fala por si. Eu aqui não falo pelo governo. Quem fala pelo governo é o presidente da República. Eu falo pelo meu ministério, eu falo por ser um cidadão brasileiro como qualquer um, assim como o ministro Abraham. O ministro Abraham faz um papel à frente do Ministério da Educação, é um trabalho muito difícil e ele se empenha de forma muito veemente em corrigir uma série de problemas ali que são históricos, né? E por isso ele tem os enfrentamentos são naturais, próprios da democracia. Os governos, de fato, são transitórios por isso, porque daqui a um tempo a população decide. Gostei do governo, não gostei do governo, vou eleger outro. É assim que funciona. Agora, o presidente fala pelo governo. Né? O presidente fala pelo governo e é simples assim. Sobre ser um palavrão na boca do ministro da Educação. A questão do palavrão, a gente tem que parar, às vezes, assim, de certas posturas protocolares, tá? Palavrão é da cultura do brasileiro. O presidente, ele se expressa dessa forma, como a maior parte das pessoas que estão nos assistindo agora fala no seu dia a dia, nos seus ambientes. Tá? Nós estávamos num ambiente reservado, o presidente falou os palavrões que são naturais ali, né? Talvez numa situação formal, como já aconteceu em outras vezes, não fez. Recentemente transmitiu uma reunião de ministros como sinal de prestação de contas, de oportunizar que cada ministro falasse ali das realizações do seu ministério, o que estava fazendo no enfrentamento da Covid, e logicamente que naquela condição se procurou respeitar mais o protocolo. Mas no dia a dia, a situação de cada um de nós que estamos assistindo agora aqui sabe como é, as brigas em família, ou as conversas mais ásperas ali no futebol e tudo. É natural, o presidente nunca disfarçou quem ele é. Eu prefiro muito mais a autenticidade dele do que a polidez de palavras de pessoas que levaram o país onde nós chegamos. O ministro Abraham também tem a forma dele de se expressar, tem que ser respeitado por isso. Cabe uma reprovação daquilo que ele faz? Cabe, ninguém é perfeito. Ele não é perfeito, eu não sou perfeito, a Basília aqui, minha amiga, não é perfeito. Vocês aí, né, o Igor, que é um amigo também aqui que já conversamos em algumas oportunidades, cada um de nós tem as nossas imperfeições. Agora, por ele ser um ministro de Estado, ele não pode errar? Ele não pode eventualmente... E não estou falando nem que é um erro, não, tá? Estou falando que ele, por ser ministro de Estado, ele é igual a qualquer um de nós. Nós estamos aqui para servir o povo da melhor forma possível. E naquilo que nós precisarmos de reparo, nós estamos à disposição, temos humildade suficiente, não temos compromisso com o erro, de voltar atrás, de corrigir, de tentar fazer melhor. Esse é o nosso compromisso. E só justificando, aproveitando, ministro, para quem acompanha aqui nossa programação, a gente sempre tem um grande debate no Novo Dia, hoje com um pouquinho de atraso por conta dessa entrevista exclusiva que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, concede nesse momento para a gente. Ministro, mais uma pergunta agora do Yuri Pita, aqui de São Paulo. Yuri. Ministro, bom dia. Obrigado por estar conosco aqui na CNN. O senhor falou agora há pouco sobre a divulgação praticamente na íntegra, com exceção das menções a outros países, daquela reunião de 22 de abril. Mas naquela decisão, o ministro Celso de Mello, por 4 vezes na decisão, diz que não tinha conhecimento da classificação secreta
daquela reunião que só foi tomada por parte do governo no dia 8 de maio, ou seja, 16 dias depois da própria reunião de 22 de abril. Por que houve essa demora na classificação da reunião como secreta e por que o ministro do Supremo Tribunal Federal não foi informado sobre essa classificação? Na verdade, não houve demora, o documento já era classificado desde sempre. Tão logo se tornou ali o fim da reunião, o documento já era classificado. Agora, independente da Suprema Corte ou o ministro Celso de Mello ter conhecimento de que aquela gravação era classificada, ou seja, ela tinha um caráter reservado, né, tratado aqui na presidência, o conteúdo amplo não guardava nenhuma relação com o escopo do inquérito. Essa é a divergência. O inquérito ele tinha uma finalidade, que era confrontar uma declaração do ex-ministro Sérgio Moro. Todo o resto não tinha pertinência nenhuma com o inquérito. Então isso era suficiente, não precisava nem ter formalmente a classificação. Um ambiente reservado dentro da presidência da República, eles tratando de assuntos que estavam sendo tratados ali, muitas coisas são construções. Cada ministro dá uma colaboração, cada um traz uma abordagem sobre a sua pasta, trata temas sensíveis, eventualmente são temas que estão em construção, isso pode influenciar o mercado de valores, né? A bolsa, pode influenciar dólar, pode influenciar uma série de coisas que ainda estão em construção. Agora, independente disso, era um local onde nós, ministros reunidos, presidente fazendo cobranças efetivas, né, de uma maneira um pouco mais veemente do que é o usual. Geralmente as reuniões têm um clima muito bom, os ministros são muito preparados aqui, mas naquele dia em especial o presidente tinha ali uma cobrança mais efetiva a ser feita e cada ministro, sob sua perspectiva, deu a sua contribuição no mesmo tom, respeitando ali, obviamente, o que era possível. E, de fato, há inconformidade, né, um reparo que se faz, e isso o advogado-geral da União diligentemente manifestou nos autos desse processo. Houve uma exibição de falas que não tinham conexão alguma com o objeto do inquérito. Nenhum de nós, assim, um aprendizado muito importante que a gente tem desde a infância, eu agradeço meus pais por isso, é que a gente não deve fazer com as pessoas aquilo que não gostaria que fizesse com a gente. Isso é um aprendizado básico que serve para qualquer coisa, né? Então, basta a gente inverter, e se fosse o contrário, vamos imaginar que a Polícia Federal, tendo acesso a uma série de informações, desse publicidade a algo para além daquilo que foi demandado investigar. Então, é uma reflexão simples. Eu acho que aqueles aprendizados que nós temos na nossa vida pessoal, eles refletem também na nossa vida profissional. Né? Não fazer com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fizesse com a gente. Isso é simples. Pois é, mas recentemente, até numa reunião com empresários lá dentro do Supremo Tribunal Federal, a assessoria de comunicação da presidência transmitiu, né? Colocou ali equipamentos de filmagem e o ministro Toffoli, o presidente da Suprema Corte, nem sabia que estava sendo gravado, né? Que estava sendo transmitida a reunião. Eu não estava presente ali naquela reunião, não sei se o ministro Toffoli, não tem como precisar, se ele consentiu ou não, ou se ele era contrário àquela exibição. O fato é que estava sendo feita uma gravação ostensiva e imagino se ele não tivesse conforme aquela transmissão, ele teria pedido para que não fizesse, né? E era uma ida que o presidente foi com alguns empresários, eu não estava presente lá, mas não vi nenhum tipo, não havia nenhuma sensibilidade, era só, na verdade, a fala do presidente, das pessoas que o acompanhavam, levando um pleito ao Supremo Tribunal Federal. Ministro, a gente está se encaminhando então aí para o finalzinho da nossa entrevista. A gente viu que o Supremo Tribunal Federal não confirmou uma espécie de poder moderador às Forças Armadas. O que o senhor acha dessa discussão de uma possível intervenção militar? Há possibilidade mesmo disso? E só para completar, o senhor é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal para essa vaga que vai ser aberta aí dentro em breve? Sobre a questão do poder moderador das Forças Armadas, a manifestação do ministro Fux é precisa e diz aquilo que a Constituição já diz abertamente. As Forças Armadas do nosso país são motivo de orgulho para cada brasileiro. Independente de quem apoia o governo, as Forças Armadas sempre cumpriram um papel institucional de forma muito significativa. Nós temos Marinha, Exército, a Força Aérea Brasileira, que faz um papel fantástico em todos os cantos do nosso país. Então, nas maiores dificuldades, você vai ter lá um militar das Forças Armadas estendendo a mão, né? Como é o lema do Exército, braço forte, mão amiga.
Então é motivo de orgulho para todos nós, independente de governo. E o papel constitucional e institucional das Forças Armadas é muito claro. E eles vêm cumprindo isso de forma muito efetiva e tenho certeza que não vão se desviar disso. Não é para isso que todos nós lutamos, para ter um regime democrático no país. O presidente Bolsonaro, como ele disse, Basília, ele podia ser acusado de qualquer coisa, menos de ser uma pessoa antidemocrática. Ele disputou 9 eleições, respeitando todas as regras. Chegou ao poder legitimamente, no voto, sem nenhum tipo de interferência. Então, as Forças Armadas cumprem esse papel, que é brilhante. A manifestação do ministro Fux foi precisa, assim como foi precisa a manifestação que fez o presidente, o vice-presidente e o ministro da Defesa, o general Fernando. Então, aqui no Palácio, nós temos generais como o general Heleno, o general Ramos, o general Braga Neto. No governo, nós temos o ministro Bento, o ministro Marcos Pontes, também da Força Aérea, o ministro Tarcísio, o ministro Wagner, que são amigos desde a época de colégio militar, lá da turma Machado de Assis. Tem muito orgulho aqui da posição e do trabalho que eles fazem aqui dentro. E os militares hoje se somam ao país, se somam ao governo, contribuindo com aquilo que eles podem fazer. O ministro Pazuello está fazendo um trabalho transitório à frente do Ministério da Saúde, um ministério importante, que vem superando as dificuldades, fazendo um excelente trabalho. Então, não temos mais essa situação de sociedade civil como se houvesse uma sociedade militar em paralelo. A sociedade é uma só. A gente constrói juntos. O governo é uma prova disso. Nós temos hoje aqui militares das 3 Forças Armadas. Eu sou policial militar aqui com muito orgulho, represento em alguma medida as polícias estaduais de todo o Brasil. Temos policiais civis, federais, rodoviários federais, em todas as áreas do governo. E é assim que a gente soma, assim que a gente constrói uma sociedade melhor. A gente não pode... nós temos que, como povo brasileiro, e essa é uma fala positiva, por exemplo, do ministro Abraham Weintraub, o povo brasileiro é um só. Nós temos que nos unir para superar as dificuldades. As divergências são importantes, as críticas são importantes, elas nos fazem crescer, nos fazem refletir, nos fazem melhorar aquilo que nós fazemos, mas nós temos que nos unir como povo brasileiro. E é disso que a gente precisa agora. E eu preciso saber se o senhor já tem um emprego novo à vista, né? O senhor chegou a ser cotado a ministro da Justiça, agora há em discussão o Ministério da Segurança Pública. Eu sei que o senhor é um entusiasta da nova pasta, né? Mas também tem nos bastidores aí uma possibilidade do senhor ser um nome para a vaga aberta a ministro no Supremo Tribunal Federal. Bom, o senhor conta bastante com a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Será que o senhor vai mudar, então, de cargo? Eu estou à disposição do presidente para o que ele quiser, para o que ele precisar. Eu tenho uma história com ele já de alguns anos, venho acompanhando desde a época das maiores dificuldades e hoje com outras dificuldades aqui no governo. Com relação ao Ministério da Segurança Pública, como policial militar, como sendo alguém egresso de uma instituição da segurança pública, defendo sim, como já defendi publicamente a criação do Ministério da Segurança Pública. Hoje está muito bem conduzido pelo ministro André Mendonça, que acumula, né, a parte da Justiça, que ele já tinha um protagonismo brilhante na AGU. Hoje, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem feito, em muito pouco tempo, a retomada daquela pasta, dando, de fato, aos órgãos de segurança pública condições de atuar de maneira mais livre. Né? Então, a olhos vistos, vocês podem pesquisar, a Polícia Federal já fez mais realizações, a Polícia Rodoviária Federal fez mais realizações, apreensões de drogas aí recentemente, um trabalho brilhante conduzido lá pelo Ágio, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, sou entusiasta, sim, da recriação da pasta da segurança pública. Logicamente que a forma como ela será recriada e o momento ainda vai ser decidido e tenho certeza que o ministro André está aberto, sim, a essa discussão. A Frente Parlamentar de Segurança Pública do Congresso materializou aqui uma proposta, ela tem alguns reparos técnicos a ser feitos e é uma decisão do presidente e um momento oportuno. A gente tem, sempre que se cria uma pasta, a gente tem que deslocar cargos, muitas vezes tirando, como fizemos agora no Ministério da Comunicação, tirando parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, parte aqui da Secretaria de Governo, para criar um novo ministério. Nesse caso específico, nós estaríamos fragmentando o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A forma e o momento de ocorrer isso, talvez um pouco mais à frente, para que a gente ouça o parlamento, ouça a visão dos parlamentares que estão envolvidos em relação a isso, e é muito importante. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, como eu lhe falei, eu estou à disposição do presidente, vejo que nós temos aqui, e aí minha torcida particular é pela indicação do ministro André Mendonça, assim como ele, eu tenho sofrido críticas, né, assim o doutor Levi também, que são naturais, são compreensíveis.
As agressões não, mas as críticas são sempre bem-vindas, né? Mas eu tenho certeza que ele é uma pessoa íntegra, um bom profissional, que tem procurado fazer o melhor para o país e, em consequência, para o governo. Tá certo, ministro Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, nessa entrevista exclusiva à CNN Brasil. Obrigado por me receber aqui. Obrigado, Basília. Obrigado a todos.